de aula dele, eu como professora também, que adoro uma organização, uma progressão e um método, eu vejo que mesmo num grupo, né, lá no Encontro da Consciência, tem, sei lá, 50 pessoas e ele realmente não consegue, mas as instruções e a forma como ele traz, as pessoas, né, que não têm vivência corporal nenhuma, elas se sentem seguras em tentar, justamente porque ele passa essa segurança através da metodologia, né, essa coisa de tipo, tudo bem que você quer fazer isso, mas ainda não é o momento de fazer, né, e aí, isso num papel de professor, isso é fundamental, e aí eu acho que você é mega, mega, mega diferenciado nesse sentido de estudo. Eu acho que eu posso acrescentar a nossa concepção de coisas que a gente já fez, né, Carol? Eu acho que esse é o diferencial, e aí a gente consegue com isso chegar no Acro Yoga. Eu acho que essa parte que ela falou é importante para aproveitar esse gancho. Estava conversando e... Sim. E estava aqui o Patrick, sempre me auxilia para estar fazendo uns vídeos, é importante. O Acro Yoga ela é uma modalidade secundária. Ela vai exigir uma coisa extra da gente. Então, assim, tem educação física, mas não é só fazer educação física e dar uma aula difícil num coletivo, né? Não é? Então tem uma bagagem de capoeira, são 30 anos. Está fazendo agora, em 2022, 30 anos que eu iniciei. E aí fui fazendo outras atividades. Participando da parte de cultura, de folclore da faculdade, participando da parte de cultura da capoeira, a gente fazia show, apresentação. E eu tive uma sorte, que eu tive bons professores. Aí eu soube aproveitar os meus bons professores em tudo. Tive bons professores em tudo. Eles são sempre referência, assim. E aí eu acho que isso ajudou bastante, eu soube aproveitar, porque outras pessoas também foram alunos desses professores. Então acho que é isso. A gente ter essa consciência de estar deixando o corpo preparado. Se eu pratico yoga de verdade, com consciência, né? Como elas me acompanham, a Larissa é do Jiu-Jitsu, né, Larissa? E eu sempre friso, pô, que tiver de bagagem no Jiu-Jitsu que você trouxer para você, esse é o segredo. Pô, tu tá lá no Jiu-Jitsu, não, agora eu tiro o Jiu-Jitsu. Não, treina junto, de forma que se encaixe, né? O armlock não, Larissa, por favor. Mas esse contato 2 a 2 é importante, uma dança de salão. Acho que na última aula a gente botou forró, não foi? E acho que foi mais difícil dançar forró do que fazer acro. Foi mais difícil dançar forró do que fazer acro. Brincadeiras com a pipoca. Lá no Jai Yoga, na última aula, a gente fez vendado, não foi? Foi uma experiência... Aí, pô, filmar, pô, não dava. Eu apaguei a luz e vendei. Não tinha olhar pelo coisa, né? Aí depois ainda fiz umas coisas que a Rô nunca tinha feito, tinha que ter filmado, porque ela falava, acho que tem um TikTok, esse aí não sou eu não. Ela ia fazer, esse aí não sou eu não, não era você. Liberou o sensorial, e aí rolou muito fácil. Bom dia, né? Cheguei atrasada. Meu nome é Márcia, minha primeira experiência. Eu fiz uma aula na Casa de Cultura, aí passei a seguir a página e me trouxe aqui hoje. Ah, legal. Tudo pra mim é bem novidade. E aí já tem uma experiência com yoga, já teve um contato com yoga? Já tive. Já tive há mais ou menos 12 anos atrás, que eu fazia no MAP e depois só musculação, ginástica, mas não tinha... Depois desse contato, só agora na Casa de Cultura. Beleza. Isso aí, você vai ver que vai falar, caraca, muito tranquilo, muito mais tranquilo do que eu imaginei. Claro, não vai ser tudo tranquilo porque eu também vou dar as dificuldades, eu vou dar os desafios. E aí, pode ser que o desafio seja desafiador. Mas é isso aí eu sempre falei, não foi?
no início, quem começa, eu falei, não fica esperando que toda aula vai ser tranquila, porque eu vou dar dificuldade. E elas que estão na aula regular já passaram umas dificuldades legaisinhas. E aí fica, pô, hoje eu não consegui. Eu falei, é isso que eu queria. Esse era o objetivo. Pô, imagina, todo dia vai lá, todo dia eu consigo, todo dia eu consigo. Minha estratégia está errada. Então, dentro do desafio, e aí eu já pego o gancho. Então o Acro Yoga nasceu assim. Praticantes de yoga que queriam se desafiar. E aí eles começaram a brincar de acrobacia em dupla. Na acrobacia em dupla foram nascendo as posturas de yoga dentro do acro. Então nasceu sim, de um casal, uma turma, o Jason, lá nos Estados Unidos, só que foi tomando uma proporção. Foi tomando uma proporção e viram que o lance não era uma postura. E aí começaram a vir as transições. Aí o desafio era passar de uma postura para outra. E esse é o lance do Acro Yoga. Então a gente precisa aprender as bases e aí começar a pensar em transição. Então hoje no final do treino talvez role algumas transições. Transição simples, talvez para quem for mais um pouquinho acima, um pouquinho mais complexo. Mas aí começou a dar um público que também tinham pessoas mais no formato circense ou que já eram de coisas ligadas a circo, como a lira, o tecido, pole, e aí foram incorporando no Acro Yoga, foram sugando não, foram anexando. E aí começou a desenvolver uma coisa mais acrobática mesmo, mas a ideia é acrobacia em dupla. E a base é essa, e foi difundida. Então a gente iniciou junto uma escola nos Estados Unidos, que é a que eu sigo, que o professor ensinou para o meu professor, chegou a mim. E tem um formato europeu, tá? Montreal, que é já um trabalho um pouquinho diferenciado. E aí já, embora o meu professor também tenha feito o curso do Montreal, não é a base do nosso trabalho. Que a base americana é essa coisa assim, ser bem conciso, a técnica é o primeiro lugar a técnica. Então, eu trago assim, que eu acho que é legal eu acrescentar, já que a gente está um pouquinho na teoria. Primeira coisa, o praticante não cair, não se machucar. Ajeita o pé, ajeita... Não, primeiro fica na postura, né? Não é isso que eu venho falando? Fica na postura, ficou na postura, respira. Começa a trabalhar ali o inconveniente que ficou, um medo, uma coisa assim. Está conseguindo respirar? Vai conseguir ouvir. Se conseguir ouvir, você consegue se ajeitar. Não adianta, tem postura que fica... Vocês já tiveram essa experiência, alguma postura que fala, caraca, eu não sei o que eu estou fazendo ali, foi tenso. Bom dia. Fica à vontade, a gente está justamente, a ideia era essa, começar com um papo e as pessoas irem chegando. Tiveram essa, alguém quer falar de uma postura que ficou assim? Várias vezes. Várias, normalmente de cabeça para baixo, né? E voando. Minha dificuldade é voar. Voar. Eu tenho medo de altura, então... E assim, eu sempre sei, na hora dá Dá um esquisito na cabeça, né? E aí você não escuta nada realmente. Não escuta, não escuta. Então, primeiro, deixar o corpo também ter uma resposta. Ah, não caiu, aí eu consigo respirar, aí eu vou desenvolver. A técnica em si, o que é a técnica? A gente fazer com menor esforço, menos lesivo, né? Eu friso muito nas aulas, tipo, ó, aí funciona, mas, cara, se você tiver 5 anos de acro e ficar repetindo sempre com a coluna sem postura e tal, cara, 5 anos vai começar a vir lesão aí, não é possível. Então vamos frisar a técnica direitinho, conseguiu ganhar essa pose, vamos trabalhar em cima dela para a gente ir ganhando a postura, ganhando a técnica, e aí 10 anos, se você quiser de prática, você consegue bem, evitando as lesões. Então é basicamente isso. Então, falei mais ou menos de onde veio, por que veio, né? Então vamos lá, vamos alongar um pouquinho. Vamos começar aqui, 4 apoios.